Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu sou Mahaila El Fatim, sou professora, bailarina e trabalho no caminho de artes com a dança do ventre. Sou escritora, meu nome de batismo é Vanessa Silva e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo bem diferente. Na verdade, será uma conversa, um bate-papo. Eu estou aqui a convite da minha amiga Cláudia. Um beijo, Claudinha. A Claudinha lá do Sistema Inteligente. E ela me fez um desafio. O desafio lançado pela Cláudia para mim foi: Mahaila, fale um pouquinho a respeito de educação inteligente. E por isso eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês do que eu penso a este respeito. Bom, é um assunto bem abrangente, eu diria que um assunto que, na minha opinião, no meu ver, que todas as pessoas deveriam ter contato e vivenciá-lo, por conta que educação inteligente, para mim, é a convivência social e a maneira que você se relaciona com as pessoas. Porque eu penso dessa maneira. Eu acredito que uma vez, como seres humanos, nós precisamos nos relacionar bem uns com os outros, porque a partir dos nossos relacionamentos saudáveis, nós conseguiremos nos desenvolver como pessoa, pelo menos de uma forma saudável, né? No que eu vejo nesse sentido, olhando por este quesito. Eu acredito que nós precisamos ter um relacionamento saudável com as pessoas para que nós possamos, assim, trilhar um caminho com mais tranquilidade em todos os aspectos de nossa vida. Bom, o que eu gostaria de deixar mais claro, né, neste assunto, eu acho que é a questão da educação financeira. É o que mais tem mexido bastante comigo, né, nos últimos tempos. E eu acredito que para você falar a respeito de alguma coisa, você precisa dominar isso, ou no mínimo ter um pouco de conhecimento a respeito do que você está falando. E por isso que eu citei a questão da educação financeira eu sou mãe, né? Tenho uma filha, Melina, de 7 anos, e desde muito cedo eu procuro ensiná-la, né? Neste sentido de como utilizar o dinheiro, ensinar que o dinheiro é uma energia, que é uma moeda de troca, que o dinheiro nada mais é que eu oferecer o meu dom, o meu talento, né, mostrar o que eu faço melhor, né, oferecer um material de qualidade, um serviço de qualidade, e eu vou receber por isso. Então é natural, né, é a questão da lei do retorno, né, é o dar e o receber. Né? Então, quando nós nos oferecemos o melhor para o outro, com certeza, sem sombra de dúvidas, por ser uma lei, isso retorna a nós de toda forma. É como aqueles 3 moços da parábola da Bíblia que fala a respeito dos talentos, né? Que foi entregue a eles um valor, uma quantia, e eles tinham que multiplicar isso. E aquele moço que enterrou o seu talento, né? Que não fez bom uso deste talento. Então, eu acredito que quando nós não sabemos como lidar com esse dinheiro, nós simplesmente gastamos, deixamos ir, muitas vezes em coisas supérfluas, ou até não gastamos, mas não fazemos o uso desse dinheiro, né? Deixamos ele estagnado. E como toda energia é para circular, né? É para que ela passe de uma pessoa a outra, e este é o sentido do dinheiro, né? É que ele vá e que ele volte. Então ele precisa circular, passar pelas mãos de várias pessoas, de todas as pessoas, para que ele faça valer. Então é algo que eu aprendi nessa minha caminhada e que eu tenho aplicado na minha vida, ter essa consciência de como utilizar o dinheiro, como cuidar do seu dinheiro, saber investir da melhor maneira possível. Não importa se você vai fazer um investimento, se você vai
abrir um negócio, né, é algo que eu trato desde muito cedo com minha filha e eu incentivo muito e sou muito a favor dos pais que fazem isso. Né? Por exemplo, a minha filha, quando ela quer alguma coisa, eu sempre incentivo falar para ela sobre empreendedorismo, como é empreender e da importância que se tem. Eu acho que isso faz com que a criança aprenda desde cedo, tenha consciência de o que é o dinheiro, como lidar com isso, e assim nós estamos contribuindo também para um futuro melhor, né? Para uma sociedade muito mais saudável, porque eu acredito que as crianças são o nosso futuro, né? O futuro do mundo, as crianças. Então, eu acho que é um papel importantíssimo dos pais. Eu acho que sim, está em nossas mãos, né? Fazer essa diferença. Às vezes eu ouço as pessoas falarem, mas isso é algo que não está em nossas mãos, não está ao nosso alcance. E eu digo, mas se cada um fizer a sua parte, fizer um pouquinho, né, nós vamos conseguir fazer essa diferença. Então não é que você vai abraçar o mundo e vai tentar ser o salvador da pátria, não é isso. Mas você fazendo aquilo que você precisa fazer, que é o seu papel, com toda certeza você estará contribuindo para a sociedade e assim também contribuindo para uma educação inteligente. E nesse sentido de educação inteligente, né, no meu modo de pensar, ele abrange todos os seus relacionamentos, né, toda a sua forma de vivência dentro de um sistema inteligente. Sabemos, né, que estamos inseridos em um sistema, isso é fato. Todos nós vivemos dentro de um sistema, só que até onde eu estou vivendo o que o sistema está impondo e até onde eu vivo aquilo que eu acredito, né, como verdade, aquilo que me foi passado de repente pelos meus ou não, né? Nós podemos ver os dois lados da questão. Muitas vezes o que as pessoas aprendem com as pessoas que elas convivem nem sempre é aquilo que ela precisa seguir para que dê certo para ela algumas questões de sua vida pessoal, né? Eu acredito que exista uma forma de uma coisa dar certo, mas essa forma eu acho que é sempre muito pessoal. Nem sempre o que nossos familiares nos ensinam, né, passam para nós, de fato é o que conta, é o que é verdade, é o que dará certo. Eu acho que eu, como pessoa, eu preciso saber o que é bom para mim. Quando eu aprendo a fazer, a ter essa percepção de utilizar, de saber que eu tenho um filtro e que eu posso utilizar deste filtro, né, para poder pensar, receber essa informação no meu consciente, né, filtrar, né, analisar aquilo, né, e a partir daí tomar uma decisão que eu acredito que é que será a forma correta, ou no mínimo que será a melhor forma para mim, né? Porque de repente nós não queremos dizer que existe uma forma de fazer as coisas, de que aquela é a forma correta para todos. Não, mas eu preciso avaliar se o que se aplica, né? O que é aplicável na vida do outro, nem sempre vai ser aplicável na minha vida, né? Então, neste sentido, é que eu acredito que nós precisamos observar este sistema no qual estamos inseridos, sabermos fazer essa avaliação, analisarmos com inteligência, né, com uma educação inteligente, e que eu acabo determinando para mim em um certo momento da minha vida, porque nós somos cuidados, orientados e ensinados. Na verdade, eu acho que essas são as características, né, no meu ver, que denominam o ser humano, uma pessoa, né? Porque quando nós nascemos, nós não temos, nós não viemos formados, né? Nós viemos formados fisicamente, porém, mentalmente falando, nós viemos sem uma concepção de nada, né? E ao longo dos anos,
com a convivência com as pessoas, né, de nossa família, a própria sociedade, nós vamos meio que observando, olha, é assim que se faz. Olha, é assim. Ah, agora eu vou por aqui. Ah, isto é certo, isto é errado. Então, se pararmos para pensar, nós somos ensinados, né, a tomarmos certas atitudes e não agimos muitas vezes pelo nosso racional, né? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes eu estou raciocinando em algo para tomar uma atitude e quantas vezes eu estou tomando uma atitude baseada em algo que me foi ensinado, baseado no que a sociedade diz que é certo, né? Então, eu não estou dizendo que nós devemos pegar tudo que nós aprendemos e jogar no lixo. Não é isso. Em momento nenhum, não é isso que eu quero deixar claro aqui. O que eu quero dizer é que nós precisamos ter um filtro, nós temos este filtro, na verdade, nós precisamos nos dar conta que este filtro existe em nós e de que nós podemos sim raciocinar, né, com calma e com a nossa inteligência para saber se aquilo é aplicável. Educação inteligente, para mim, engloba todas as questões bem sucedidas no sentido de convivência. Eu acredito que nós precisamos saber do valor do outro, não somente do nosso. Muitas vezes estamos buscando pelo nosso melhor, em fazermos o melhor, em oferecer o melhor, em termos o melhor. E não há nada de errado com isso, tudo bem. Porém, nós deixamos de olhar muitas vezes. Eu tenho percebido que por longos anos eu deixei de olhar para o outro, né? E quando eu aprendi isso e caiu a minha ficha, eu percebi o quanto que é importante você saber o valor do outro, né? Porque quando você valoriza a outra pessoa, quando você reconhece os dons e os talentos do outro e aprende que você não faz nada sozinho no mundo, que juntos nós somos muito mais fortes e que existem milhares de pessoas muito inteligentes, super capacitadas neste mundo. Gente, tem gente que faz coisa tão incrível, e a gente às vezes está assim, né? De paisagem e não está vendo isso, não está observando o nosso redor. Então eu acho que o viver o momento presente, sabe, olhar para o agora, às vezes sair do lado da sua casa, né, o seu vizinho, alguém no seu trabalho. Eu tenho feito muito esse exercício na minha vida, porque eu não poderia estar falando isso aqui para vocês se eu também não tivesse uma noção do que eu estou falando, né? Então eu tenho observado muitas pessoas que antes eu não observava. Por exemplo, eu tenho conversado com pessoas que antes eu não falava, sabe? Eu não parava para bater um papo com as pessoas, eu estava sempre correndo, sempre com muita pressa. E muitas vezes eu percebi que eu perdia de ouvir histórias maravilhosas, pessoas tinham coisas incríveis para me contar e eu não me dava conta disso, porque eu estava sempre muito preocupada com a agitação do dia a dia, com o que eu ia fazer, com a minha vida, com as minhas coisas. E eu comecei a perceber e caiu essa ficha de que quando eu olho mais para o outro, quando eu vivo bem em sociedade e me relaciono bem com as pessoas, aprendo a olhar com um olhar mais de valor, sabe? Saber filtrar mais todas as questões do que me falam e saber utilizar da energia do meu dinheiro e saber como investir e saber ter essa consciência, né? Do que toda essa questão, eu consigo com toda certeza viver com muito mais inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência nos relacionamentos. Enfim, para mim, a inteligência, né, o vivenciar do dia a dia, olhando para o agora, prestando mais atenção no hoje, olhando mais para as pessoas e entendendo que eu sou um ser extraordinário, que posso fazer grandes coisas, porém, fazendo a minha parte, sem questionar que eu não vou conseguir mudar o mundo, isso é óbvio, né? Mas fazendo a minha parte, sabendo que eu posso fazer alguma coisa, indo até lá e fazendo, praticando, eu já estou contribuindo muito.
de uma forma grandiosa para uma educação inteligente. Então, para mim, essa é a forma de explicar o que é uma educação inteligente. É não somente ensinar para os nossos filhos, que são o futuro deste mundo, mas nós também começarmos a olhar mais para a nossa maneira de viver e nos educar, né? Começar a nos autoeducar e começar a se questionar mesmo, né? Isso que me falaram, isso que me disseram, isso que estão me dizendo, será que é verdade? Será que realmente este é o caminho, né? E eu posso fazer isso. Existe aí uma coisinha aí chamada livre-arbítrio e é para ser utilizada. E se você souber utilizar da maneira correta, você pode fazer grandes coisas na sua caminhada, tenho certeza. Bom, eu espero que eu tenha respondido, né, a pergunta da minha amiga Cláudia. E eu espero que possa também ter contribuído de alguma forma com a minha maneira de pensar com cada um de vocês. E se você ainda não é inscrito no meu canal, você faça isso. Por favor, já clique aqui embaixo, faça a sua inscrição, toque também o sininho, que assim que eu postar as notificações, você já será avisado rápido, imediatamente, para que você possa usufruir aí também dos conteúdos do meu trabalho, os conteúdos de dança do ventre. Gente, um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!